A queda do Cruzeiro? São várias as razões. Daqui a pouco a gente vai ouvir o craque Nelinho sobre o que ele pensa que tenha sido o fator ou os fatores que determinaram a queda do Cruzeiro. Um enredo que estava escrito, é uma tragédia anunciada, mas dela o time não conseguiu escapar. Tudo começou com o quê, Gão? Na imagem, a eliminação na Libertadores. Foi justa? Leopoldo Siqueira, a eliminação em si, acho que não. Porque o Cruzeiro fez uma grande partida contra o River Plate. E aí, praticamente na mesma semana, né? Na semana que o Cruzeiro foi jogar a Copa do Brasil contra o Atlético, teve a denúncia da Polícia Civil. A Polícia Civil foi lá na sede e pegou todos os documentos que precisava para poder começar uma investigação em relação ao Cruzeiro. A eliminação do Cruzeiro, esse aí é o primeiro jogo, na verdade, contra o Internacional. E depois os jogos contra o Flamengo também, né? Que o Campeonato Brasileiro já não caminhava muito bem. E as investigações começando a dar o andamento. E aí, denúncias, né? Absurdos. Até chegar nesse jogo aí, que eu diria que foi o jogo, digamos, talvez o de peça-chave, que para mim já estava decretado o rebaixamento. Abel Braga não deu certo. Aí veio o Adilson Batista para apagar o incêndio que já estava consumindo toda a situação do Cruzeiro. Leopoldo Siqueira, uma coisa que eu concordo com todo mundo, que talvez a permanência do Rogério Ceni poderia ter melhorado um pouco a condição. Escapado do rebaixamento, acho um pouco complicado, porque eu vi muita coisa errada, inclusive nesse elenco, e muita coisa que muita gente lá, que eu nem esperava, demonstrou em campo, que me deixou muito decepcionado em relação a alguns que eu considerava ídolo, e hoje para reconquistar minha confiança vai demorar muito, mas muito mesmo. Então, tudo culminou com esse jogo aí contra o Palmeiras, o 2-0, a confusão, a depredação, cometimento de crimes, além de essa situação toda grave que se refere à torcida, né, brigando entre si. Há risco agora de o Cruzeiro perder no mínimo 10 jogos de mando de campo no ano que vem. Esse é o mínimo. O máximo, meu amigo, pode chegar a 20 jogos praticamente. Ou seja, a gente perde uma primeira parte de uma competição que já é muito difícil, muito complicada. E principalmente porque o torcedor vai ser o principal ponto de reajuste financeiro do Cruzeiro com a arquibancada. Se a gente perde o mando de campo, como é que a gente consegue esse tipo de coisa? Não dá, né? E a gente ouve falar no Brasil inteiro o seguinte, que existe uma cartilha para um time grande ser rebaixado. Para um time com muito recurso ser rebaixado. E o Cruzeiro seguiu essa cartilha inteira. Toda a desorganização, falta de salário, né? E tudo que aconteceu para levar o time até a segunda divisão. Leozinho Delícia, uma coisa que eu fiquei impressionado, eu vi na televisão Dudu do Palmeiras. Qual a altura dele, hein? O Dudu deve ter 1,20 m? Não, 1,65 mais ou menos. O cara cabeceou e imitou Dadá e ainda parou no ar contra a Raposinha, Faminta e Magricela. Você deu essa dica para ele antes? Eu dei a dica, que é no peito. Sabe o que eu acho engraçado? Que é o seguinte, esse ano o time do Dadá Maravilha perdeu o Campeonato Mineiro para o meu Cruzeiro, que caiu sim para a série que daqui a pouco eu vou falar o nome, Série A2. Série A2. Caiu para a Série A2. Série A2, vamos respeitar, porque quando o Cruzeiro está numa competição, a competição fica gigante. Certo? Saiu também na Copa do Brasil, e o único título que o atleticano pode comemorar, e passa o recibo, porque a própria diretoria organizou um foguetório na sede do Atlético, né? É, sem dúvida nenhuma, uma tragédia na vida do Cruzeiro. Se igualar ao Cruzeiro em glórias, conquistas, tamanho, estatura, fica difícil. Mas bem... Foram 76 milhões de comissões de empresários. Hoje o Cruzeiro deve ainda 46 milhões a pagar somente para intermediários. Somente para intermediários. Contratou-se jogadores com salário altíssimo, pagando empréstimo. Se o jogador desse um chute a mais, ou se ficasse no banco 2 vezes, o salário dobrava. A gestão do Wagner, que teria que ter entrado, né, para tentar sanear, porque sabendo que pegou com 450 e quase 500 milhões de reais de dívida, aumentou essa dívida para 700, alguma coisa parecida. Tinha que ter preocupado em pagar. Né? Aí contratou fulano, contratou Beltrano, deram contratos longos para jogadores com idade avançada, não é? E
arriscaram, quer dizer, comprou o risco de pagar 10 milhões para o nosso adversário, por vaidade de ter um jogador aqui, o Fred, que é um grande jogador, mas que não é um negócio absolutamente maluco. É bom que está falando, né? Porque na época ninguém falou nada. Não, ninguém falou nada. Quer dizer, aqui na bancada a gente falou. Dizendo da diretoria. Não, mas diretor, vou esperar o quê da diretoria do Cruzeiro? Aí ele vira e fala assim, olha, né, não sei o quê, não tem responsabilidade com nada, absolutamente. Quando lhe é conveniente, né? Porque o conselho gestor, até onde eu sei, foi o senhor que organizou. Não estou defendendo ninguém, não, mas você tirou gente do conselho gestor porque deu declaração que você não concordava, que criticou você, né, seu Zezé Perrella? Pois é, na hora mesmo que o senhor tinha que ter intervido, mesmo o senhor não interviu, né? E agora está falando o seguinte, não sei o quê, tal, se a torcida quiser que eu fique, né, eu fico e administro. Amigão, você me ajuda aí, mas com você, para mim, é um retrocesso. Agora, você queria perguntar? Não, eu vou só anunciar que, após o comentário do Toledinho, nós vamos ver o resultado da enquete nos Twitters aqui. O que eu queria saber, Hugão, é por onde o Zezé Perrella andou nos 6 anos do Dr. Gilvan e nesses últimos 2 anos. Porque ele é conselheiro. Uhum. Ele é um cara forte dentro do Cruzeiro. Da política do Cruzeiro. Então, Já foi presidente, vencedor, isso a gente tem que reconhecer. Incontestável, né? Isso é Então, incontestável. Tem voz. Por que ele Mas não essa estava voz- acompanhando esses últimos 8 anos para saber como é que estão as contas? Eu acho que o conselheiro, Gão, ele tem que, no mínimo, assim, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, reunir e querer saber. Sim. Como é que está o clube? Está devendo quanto? 300? Foi para 400? E aí eu tiro o chapéu para o Salum, para o Afonsinho, para o Euler, para os conselheiros do América. Que mesmo quando o Salum está afastado, você pode ver que o bicho pega e ele volta. E ele está de olho. E eles estão juntos observando as contas. Por isso que ninguém faz nada errado. Tem muita gente olhando. Agora, quem que olhou o Cruzeiro nesse tempo todo? Cadê os conselheiros que não fizeram nada para a dívida sair de 200 para 700 milhões? Quase 1 bi. Daqui a pouco fica impagável. E não bastasse isso, a gente sabe que os dirigentes do Cruzeiro que assumiram na gestão do Wagner Pires de Sá, a gente sabia, tipo assim, que cargos estavam sendo criados, que muitos cabides de emprego estavam sendo formados. Haja vista que o próprio Zezé Perrella disse o seguinte, era uma capacidade de funcionários e a capacidade subiu, assim, sabe, muito consideravelmente. Assustadoramente. E além disso, os salários também, os próprios salários dos dirigentes eram teto salarial e esse teto salarial subiu, assim, um absurdo mesmo. Então, se no máximo, não ficar comprovado irregularidade, imoralidade, teve demais e vocês são responsáveis sim. Dizer que o Conselho tinha pouca ou tem pouca condição de fazer qualquer coisa é balela. Balela. Olha, só o Conselho Fiscal não aprovar as contas. Né? Eu sou presidente do Forrobol, todo final de ano tem que fechar as contas e todo mundo tem que assinar. Cadê Perfeito. o Conselho Fiscal que assinou E é por isso, todas essas contas passadas? E é por isso que a gente pede uma mudança do estatuto, né? Porque se o estatuto também não comprova ilegalidade, porque o próprio Zezé Perrella disse o seguinte, disse na última coletiva no Mineirão, 55 conselheiros teve seus condomínios pagos, né? E os votos foram vendidos na última eleição. Já comprova irregularidade, amigo. Se comprova irregularidade, a eleição foi completamente nula. Mas e o estatuto? Onde é que ele pode entrar para intervir numa condição dessa? Porque isso é corrupção. Não sou eu falando não, foi declaração do seu Zezé Perrella, ele está aqui do lado, aqui, ó, com essa foto aqui. E se a diretoria cometeu tantos erros, por que virou aliado dela? Perfeito. Está lá no superesporte.com.br, mais detalhes sobre essa reportagem da questão financeira do Cruzeiro. Por exemplo, foram gastos 215 milhões e 600 mil reais de janeiro a setembro para salários, encargos e benefícios a funcionários. 215 milhões de reais. E agora tem que reduzir a folha salarial E o que a gente vê hoje? do time também. A gente vê funcionários como eletricistas dos clubes, piscineiros dos clubes, né, faxineiros, jardineiros, as pessoas passando dificuldade porque não receberam salário, não receberam adiantamento, não receberam absolutamente nada. Absolutamente nada. E eu quero saber do Cruzeiro, quero saber de vocês, diretores que estão aí trabalhando, né? Até quando vamos viver esses absurdos? Até quando vamos ter responsabilidade e uma democratização para o Cruzeiro? Porque o maior investidor do Cruzeiro é o torcedor. Vocês hoje são conselheiros e pagam, sabe, com esse status, sou conselheiro do Cruzeiro, porque tem um torcedor que faz essa instituição ser gigante. Mas esse torcedor não pode participar, por quê? Porque é um sistema feudal, fechado. Apenas vocês comandam e vocês determinam. Pois bem, e está na pauta, né,
da torcida e de alguns conselheiros, a renúncia pode rodar 5. A renúncia do presidente Wagner Pires de Sá, que venceu as eleições. Né? Um pleito que foi muito disputado e tudo mais, mas não teve maiores atropelos, a não ser o fato de que o presidente do conselho e hoje aliado dessa diretoria, Zezé Perrella, dizer que houve compra de votos. Perfeito, perfeito. Além disso, a gente percebe aí que o Zezé Perrella... o acordão foi nesse dia aí. E a gente percebe que o Zezé Perrella não quer que ele renuncie, porque ele renunciando automaticamente, o cargo que foi dado por ele agora com Wagner Pires de Sá, que não muda absolutamente nada no tempo de Tair Machado, porque Wagner Pires deve ter passado uma procuração também para o Zezé tomar todas as iniciativas, né? O correto é gente que queira e saiba fazer o Cruzeiro progredir. Quem está aí dentro, na minha concepção, é um retrocesso. O vice Ronaldo Granata, assim como o outro vice-presidente do Cruzeiro, Hermínio Lemos, em princípio são contra a renúncia. Inclusive os dois, Hermínio e Ronaldo Granata, não tem nenhuma situação de investigação pela Polícia Federal. Falando em investigação, atos dessa diretoria, dessa gestão hoje do futebol, serão conferidos pelo Conselho Deliberativo, que é presidido pelo mesmo gestor. Perfeito. Aí tá tudo bem. Aí não, tá tudo mal, né? Tá tudo mal. Aí tá tudo mal. Tipo assim, ou seja, se acontece alguma irregularidade, quem vai resolver isso mesmo é a própria pessoa que está resolvendo a questão do futebol. Um absurdo, né, meu amigo? Olha os desmandos que acontecem no Cruzeiro. Tá na hora de botar ordem na casa aí. Isso é igual no Brasil, na nossa política. Quando um prefeito comete irregularidade, aí vai para o Tribunal de Contas. Aí o Tribunal de Contas pode aprovar ou não. Aí... tem que, se não for amigo de nenhum conselheiro, aí volta para a Câmara votar. Se tiver maioria na Câmara, não acontece nada. Então, quer dizer, a gente tem um sistema na política e no futebol para não resolver nada. Para não resolver nada. E será que o voto da galera pode pesar em alguma coisa? Perguntamos pelo Twitter do Alterosa Esporte, @Alterosa ESP, e com mais de 2.000 votos, Zezé Perrella é mais indicado para reconstruir o futebol do Cruzeiro? Sim, 38%. Não, 62%. No meu Twitter, @Leopoldo AE, mais de 3.600 votos. Ele é o mais indicado, 34% dizendo sim. Ele não é o mais indicado, 66%. É uma diferença considerável. E quem votou em sim, eu tive conversando com algumas pessoas, inclusive no meu Twitter também, quando eu fiz a crítica em relação ao Zezé Perrella, muitas pessoas falando assim, ô Gão, mas se não for ele, ninguém consegue colocar ordem no Cruzeiro, porque ele já tem o pleno conhecimento de como funciona as coisas dentro do futebol. Tá, não contesto isso. Não contesto isso. Mas vocês também não acham que é hora de uma renovação? Hora de chegar a gente que possa pensar na capacidade financeira do Cruzeiro, aquilo que o Cruzeiro pode investir, pensar no crescimento do Cruzeiro, pensar na possibilidade de você trazer o torcedor da arquibancada, o sócio-torcedor, para dentro do clube, para que ele possa ter voz e poder ter capacidade para poder equilibrar as contas do Cruzeiro? Esse torcedor que a gente está vendo aí, sofrendo, né? Esse torcedor do bem, aquela senhora ali certamente não arrancou cadeira. Não arrancou cadeira. Né? Olha aí, ó, sofrimento. Esse é o torcedor que pagou ingresso, Leopoldo Siqueira. O torcedor que foi lá, sofreu durante toda a temporada. Destruíram o plano de sócio-torcedor do Cruzeiro. Destruíram. Sabe, era um dos melhores planos do Brasil. Destruíram. Agora você imagina, um plano que chegou a quase 100 mil sócios torcedor. Hoje não tem praticamente 30 mil sócios. Pessoas para colaborarem com o clube. O clube com a capacidade de 9 milhões de torcedores apaixonados pelo Cruzeiro que são. A gente está vendo, olha, o clube caindo com a sua marca, sabe? E de onde vem o principal investimento? É desse torcedor aí. É daí que o Cruzeiro pode achar a sua solução. É exatamente desse torcedor. Os próprios torcedores, tem um número de torcedores, 8 mil torcedores que já estão se mobilizando para poder juntar outros torcedores e fazer um movimento como o Racing Santander da Argentina fez, quando o clube estava à beira da falência, para ajudar o clube financeiramente. 8 mil que podem virar 16, 32 mil, 65 mil, e aí de repente melhorar essa capacidade de sócio. Mas para isso, o torcedor quer transparência. E é por isso que eu vou pedir aqui todos os dias a renúncia de Wagner Pires de Sá, um portal de transparência para o Cruzeiro, novas eleições e gente de bem trabalhando para o crescimento do nosso Cruzeiro Esporte Clube. Pois bem, daqui